Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, na manhã de hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, tivemos a presença do presidente do Banco Central, acompanhado de diretores daquela instituição, que vem, por entendimento entre o Congresso e o Banco Central, a intervalos de tempo periódicos, prestar contas da política monetária ao Congresso Nacional. Eu tive a oportunidade de me dirigir à Sua Excelência e me congratular com a exposição que havia sido feita, apresentando os dados macroeconômicos, no entendimento do Banco Central alvissareiros, trazendo dados sobre câmbio, sobre dívida pública PIB, sobre dívida externa, sobre custo da dívida externa, sobre perspectivas da economia. Um debate em que as pessoas apresentavam argumentos de parte a parte e eu, pessoalmente, dizia que aquele era o grande debate qualificado que o Congresso Nacional poderia levar a efeito, porque ali o que se estava discutindo era o que de melhor se poderia fazer para beneficiar a sociedade em matéria de política econômica. Porque todos nós somos brasileiros, pode haver parlamentar de governo de oposição, mas o país é o mesmo e o futuro do país depende da economia. E a contribuição tanto dos do governo quanto da oposição deveria ser, sem sombra de dúvida, o encaminhamento do argumento para que, se algo não estivesse bem, que fosse sugerida, que fosse ensejada a atitude ou as providências corretivas para que a economia tivesse desempenho melhor e se previsse o futuro. E assim foi feito. Durante todo o debate, um fato ficou embutido ou escondido, que foi o volume da dívida interna em valores absolutos. Foi colocada a dívida pública em relação ao crescimento do PIB, o que mostra que a economia cresceu e a dívida pública interna também cresceu e muito. Um fato merece destaque, até pela contemporaneidade do assunto. A taxa de juros que o Brasil pratica, que é uma das maiores do mundo, ela está diretamente ligada à dívida interna, ao tamanho da dívida interna que tem que ser administrada. E quanto maior ela é, mais necessidade de rolagem ela precisa e mais instrumento de atração você precisa oferecer a quem tem dinheiro para vender este dinheiro pela emissão de letras que o Tesouro emite para captar dinheiro e suprir o déficit público. E eu me manifestava com relação a um fato que está preocupando o Brasil e suscitando um debate que eu quero trazer aqui a esta casa, que é a propalada fusão entre o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Carrefour, com a contestação de um grupo francês chamado Casino. Supõe-se ou sinaliza-se que para a operação de fusão, que está altamente questionada, o BNDES participaria com até 4,5 bilhões de reais. Essa é a colocação que é feita. E os que defendem a operação de fusão, defendem a criação pela fusão de uma grande empresa nacional. Falácia. Não se trata de grande empresa nacional, coisa nenhuma, até porque a fusão ensejaria o domínio do capital por uma empresa francesa e não brasileira. Enseja-se que pela fusão haveria uma grande geração de empresa, geração de empregos, outra grande falácia. Em toda fusão pressupõe-se economia. A fusão é feita para poupar e a economia e a poupança começa pela diminuição do número de postos de trabalho, pela capação do número de empregos gerados. A lógica das fusões é promover a economia, e a economia começa perversamente pela economia da geração de empregos, pelo corte de postos de trabalho. Então, esta fusão, do ponto de vista social, não se justifica.
para aqueles que a defendem como o elemento de construção de uma grande empresa nacional, repilo, grande empresa com o comando de uma empresa francesa. Geração adicional de empregos, repilo, geração negativa de empregos, porque a fusão pressupõe economia, e a economia começa por ser feita sempre que há fusões, pelo corte de postos de trabalho. Atende ao consumidor brasileiro, conversa. Essa fusão daria à empresa resultante o cartel responsável pelo fornecimento a mais ou menos 32% da demanda brasileira e 70% da demanda de São Paulo. 32% da demanda do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, de Rondônia, somado, tudo ficaria com este grupo. 70% de São Paulo seria atendido por este grupo. E sabe-se que o cartel pratica o preço que ele deseja, porque ele tem o comando do mercado. Então, até por esta razão, esta fusão é desnecessária e inconveniente. Não, mas não tem recurso público envolvido. O BNDES trabalha com recursos do FAT e com recursos transferidos, ou recursos próprios dele, ou recursos transferidos pelo Tesouro. E aí vem a minha preocupação com a questão da dívida interna, que, na minha opinião, é o grande problema a ser combatido. Hoje, em termos de macroeconomia, fala-se muito em cotação do dólar, no combate à inflação, nas bandas de inflação, mas não se fala na questão mais importante de todas, que é o tamanho da dívida interna, senador Randolph. A dívida interna de qualquer país, principalmente a do Brasil, que tem a maior taxa de juros do mundo, ou uma das maiores do mundo, ela é a consumidora daquilo que o país poderia dispor para fazer a infraestrutura que vai diminuir o custo do Brasil. As escolas, os hospitais, as estradas, as barragens, as hidrelétricas, as linhas de transmissão. Quanto maior a dívida interna, e a do Brasil só tem crescido, a dívida interna absoluta. Eu não estou me comparando ao crescimento da economia com a dívida interna, até porque a economia pode crescer com a dívida interna crescendo e a relação dívida-PIB baixar, porque a economia cresceu muito, mas você está matando a galinha dos ovos de ouro na medida em que você permite que a dívida interna chegue a 2 trilhões de reais. Com o custo da dívida interna que vai evitar que o Brasil disponha de dinheiro para fazer as estradas que vão baixar o custo do Brasil. Vai dispor de dinheiro para o financiamento às empresas industriais que vão modernizar o Brasil. Você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Não se está dando a devida importância a essa questão da dívida interna. E ela é, senador Randolph, já lhe concedo com muito prazer à parte, ela é produto direto da qualidade da gestão. Quanto mais racional for o gasto público, quanto mais o dinheiro do povo, do imposto pago por todos nós, for melhor efetuado, menor a dívida pública interna. Porque haverá superávit, as receitas dos impostos existirão, a despesa é correta e haverá uma sobra dos impostos versus a quantidade de despesa. E essa quantidade de saldo positivo é quem vai ensejar, sem precisar pagar juros da dívida interna, porque ao invés de déficit teria sobra, se o gasto público fosse de boa qualidade, você iria ter a sobra para fazer escola, hospital, estrada, barragem, fazer o que o mundo desenvolvido fez e apresenta um custo competitivo para que o produto da Alemanha possa ser vendido até na China. E o do Brasil hoje, lamentavelmente, está se transformando em elemento exportador de commodity, de produto agrícola, de carne. Mas aquilo que é indústria, estamos perdendo da competição e, ao invés de mandar para fora, estamos recebendo da China para dentro. Ouço com muito prazer o senador Randolph Rodrigues. Senador Agrippino, Vossa Excelência toca no X da questão da fusão patrocinada com recurso público do BNDES entre Pão de Açúcar e o Carrefour. É importante destacarmos aqui também, senador Agrippino, o que foi lembrado dessa tribuna pelo senador Aloysio Nunes, no debate semana passada
da última medida provisória que tratava de um tema parecido, em que o senador Aloysio Nunes nos destaca o seguinte: por que o Carrefour não buscou essa mesma operação financeira que conseguiu aqui, junto ao BNDES na França? Por uma razão: porque nunca seria autorizada na França pelas autoridades econômicas daquele país. Se o ministro da Economia francês, nos alertava aqui o senador Aloysio, participasse de uma operação dessa natureza, ele seria imediatamente preso. Veja, esta operação, mais do que temerária, e Vossa Excelência citou bem, essa operação envolve recursos do BNDES que são do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vai resultar o quê? A fusão vai resultar em demissão. Veja, nós estamos patrocinando, o Estado brasileiro está patrocinando uma fusão de dois grupos econômicos, sendo um deles um grupo econômico internacional para o benefício de uma meia dúzia de capitalistas, captando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai resultar em demissão de trabalhadores. E Vossa Excelência coloca o ponto X da questão, que é de fato fundamental do problema dessa operação financeira, é a ampliação da nossa dívida pública, que já consome 45, quase metade do orçamento geral da União. E aí, este modelo econômico, que Vossa Excelência muito bem diz, que está no gargalo do nosso problema de desenvolvimento. Como nós nos desenvolveremos nessa década, como nós daremos o salto para o desenvolvimento econômico, se nós temos esta âncora, que é a dívida pública, impedindo o nosso desenvolvimento? Como teremos investimento em aeroportos, como teremos investimento em infraestrutura, em estradas, em portos? Como daremos o salto do desenvolvimento a continuarmos com essa política econômica e com operações desse tipo, que ao contrário, alguns vão argumentar em benefício dessa operação, que estamos criando uma empresa, estamos fortalecendo o capital nacional e estamos dando um salto para essa empresa do capital nacional ser uma empresa multinacional. Não, nós estamos favorecendo nessa fusão uma empresa francesa, com recursos que resultarão em demissão. Que recursos esses que são do Fundo de Amparo ao Trabalhador? E estamos temerariamente ainda ampliando a nossa dívida pública, que impede os investimentos em infraestrutura, em educação, em saúde, que consomem quase 50% do orçamento da União. É esse, de fato, Excelência, o X da questão que Vossa Excelência, com propriedade, traz aqui para o plenário. Obrigado, senador Randolph. Vossa Excelência acrescenta com argumentos muito claros a minha linha de pensamento, que, na verdade, dentro daquilo que foi conversado na Comissão de Assuntos Econômicos, é uma contribuição sensata ao interesse nacional. Ninguém é contra que se faça fusão na medida em que o interesse nacional seja consultado. Se o Brasil lucra com isso, se a fusão produzisse uma empresa que fosse gerar mais emprego, que fosse ser uma grande empresa nacional comandando o processo, que não estabelecesse um cartel onde os preços do arroz, do açúcar, do óleo de soja, dos embutidos, da salsicha, não fosse operado por um grande comerciante que vendesse 70% do que São Paulo compra no supermercado, ou 32% do que o seu estado compra, até que se poderia discutir. Mas não há interesse nacional por trás. Pelo contrário, para que a operação se configure, você vai produzir um aumento da dívida interna, que é o câncer, que produz a incapacidade de investimento e produz a incapacidade de concessão de empréstimo para que a empresa industrial se modernize. O que é que está acontecendo? Hoje, senador Randolph, no caso, por exemplo, da fusão, 4,5 bilhões, o Tesouro, por decisão deste Senado, contra o nosso voto do Democratas, autorizou a transferência do Tesouro para o BNDES de 55 bilhões de reais. Esse dinheiro existe? A nação tem? Como é que a nação tem se a nação corta 50 bilhões de investimentos? A presidente Dilma cortou 50 bilhões e pede para o Congresso autorizar a doação de 55 bilhões do orçamento para o BNDES. Não tem este dinheiro.
Se não tem, vai buscar o dinheiro no mercado. Pagando quanto? Pagando 12,5% de juros em letra do Tesouro. Para o BNDES emprestar quanto? 6%. Emprestar, toma a 12,5% e empresta 6%. Para um grupo francês fazer a fusão com um grupo brasileiro, à custa de postos de trabalho que vão ser perdidos. Onde é que está o interesse nacional aí? Não está. Qual é o nosso papel? Denunciar. É abrir uma comissão parlamentar de inquérito, é evitar que isso aconteça. Por quê? Porque este dinheiro que o BNDES recebe da União que não o tem o dinheiro, vai ser obtido do poupador, que vai comprar a letra do Tesouro, em aumento da dívida interna. A dívida interna vai crescer. Em crescendo, os juros que o Brasil vai pagar por esta dívida interna que vai crescer, vai ser maior, todo dia maior, e vai tirar o dinheiro que nós gostaríamos que existisse para construir alguns quilômetros mais de estrada, uma hidrelétrica a mais. E vai produzir o quê? Na medida em que a dívida interna cresça e chegue ao patamar de 2 trilhões, como já está, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que já está acontecendo. A taxa de juros se situa entre as maiores do mundo. E o que que acontece com isso? As empresas brasileiras, as que não têm acesso ao BNDES, vão buscar dinheiro no mercado externo, pagando juro de 1%. Quem toma dólar dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, quando o dólar entra no Brasil, o tomador não pega os dólares e compra coisas com dólar, transforma em real. O Banco Central, como não tem os reais, vai buscar os reais no poupador, emite letras. E para transformar o dinheiro que o brasileiro toma pelo fato de não ter acesso ao BNDES privilegiado, toma no exterior, vai terminar agravando ainda mais a dívida interna, crescendo ainda mais a dívida interna. Produzindo o quê? A incapacidade do Brasil de dispor de recursos para financiamento à média empresa, à indústria brasileira que está perdendo a competitividade internacional. O perfil da indústria brasileira, senador Randolph, vem caindo mês a mês, ano a ano. Nós exportamos carne, minério de ferro, produto agrícola, mas o produto industrial, esse está entrando, é da China aqui. E a indústria brasileira está se desestruturando. A minha preocupação é uma só, é com a manutenção de uma dívida interna num padrão civilizado, honesto, que signifique o Brasil crescer na sua economia, mas não a essa taxa de juros pecaminosa, indecente, que está levando o Brasil a matar a sua galinha dos ovos de ouro. A minha iniciativa hoje, e estas colocações filas todas ao ministro Tombini, é no sentido de preservar o futuro, preservar aquilo que é um patrimônio do povo brasileiro, a manutenção de uma inflação contida em padrões civilizados e modernos. E vamos ficar aqui vigilantes a cada movimento, como o que está em curso neste momento de uma fusão que não interessa à economia e à sociedade brasileira, trazendo aqui ao debate para que o que não é bom não aconteça em benefício do povo do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.